pé. Eu convido que nós lemos o livro de Juízes, capítulo 4. Que diz assim: porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude, e vendeu o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Sísera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Harosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro, e 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. A igreja pode tomar o seu assento. Louvado seja o nome do Senhor. O texto que nós lemos, queridos, nos leva à era dos juízes. Um tempo de muitos conflitos e muitas guerras. Nós sabemos que todas as vezes que os filhos de Israel, eles desobedeciam o Senhor e saíam da presença de Deus, o Senhor consentia que as nações inimigas prevalecessem contra seu povo, porque estavam na desobediência a Deus, na apostasia. E esse tempo, queridos, era um tempo sombrio, era um tempo de muitos conflitos e guerras. Amados, não é diferente dos nossos dias hoje. Nós vivemos em tempos de guerra. Aleluia. As nossas guerras, queridos, não é de arma de fogo. As nossas guerras, elas são ideológicas, são de culturas e valores morais. O inimigo tem se levantado de uma maneira tão feroz para destruir os nossos lares, famílias. E aonde é que ele vem? É aonde é mais precioso para nós, nossos filhos, quem tem netos. Mas nesta noite, queridos, eu falo com Déboras, mulheres que Deus escolheu para este tempo e para esta geração. Mulheres guerreiras, porque não foi por um acaso que o Senhor te escolheu. Entre milhares e milhares, queridos, Ele te olhou, e te chamou pelo teu nome, para te fazer uma bênção na tua casa, no meio da tua família, da tua parentela, no meio da tua vizinhança. Onde colocares a planta dos teus pés, você é bênção. Aleluia. Então, queridos, nesse tempo, para todo tempo sombrio na história da humanidade, Deus tem os seus escolhidos para usar em suas mãos. Aleluia. O versículo 4 do capítulo 4 diz: e Débora, mulher, naquele tempo, as mulheres não podiam falar com os homens, somente com o pai, marido e o irmão mais velho. Mas o que é lindo, amados em Deus, é que Ele não trabalha na lógica humana. Deus escolhe, chama a hora e o momento, a época que Ele quiser, quem Ele quer. Porém, porque Ele é o Todo-Poderoso e Ele sabe de tudo.
queridos, o exército de Israel estava impotente. Era um tempo sofrido. Não tinha condições de guardar a fronteira da nação, do país, não. O sacerdócio, que outrora era um espiritual elevado, mas agora já não havia mais nenhuma expressão. Queridos, não havia mais condições de levar uma vida normal. Era um tempo de declínio espiritual terrível. Povo sofrido. Mas Deus levanta esta mulher. E ela, queridos, o texto do capítulo que nós lemos, do versículo que nós lemos, diz que ela era profetisa. Ela tinha dons proféticos que a capacitava de receber diretamente de Deus as mensagens e conduzir o povo na orientação divina. Aleluia. A comunhão profunda de Débora que ela tinha com Deus, ela influenciou todos os seus compatriotas. Foi uma mulher de referência espiritual. Aleluia. Queridos, é assim o Senhor quer fazer comigo e contigo. Mulher que se levantou como mãe de Israel num tempo sofrido de calamidade, para ser libertadora e para ser conselheira, juíza. Se nós formos lermos todos esse texto, querido, nós vamos ver que ela resolvia as pequenas causas. Ela era juíza de pequenas causas. E ela, debaixo de uma palmeira, ela dava conselhos, ela sugeria soluções para os problemas dos filhos de Israel. Debaixo de uma palmeira, porque as mulheres naquela época não tinham, queridos, elas não podiam resolver causa em 4 paredes, em lugar fechado. Então, para preservar a sua honra e a honra do marido dela, ela resolvia as causas debaixo da palmeira, diante de todos os olhos. Fugia da aparência do mal. Mulher sábia, mulher que tinha a orientação de Deus na vida, mulher de altar. Quem tem altar, querido, tem direção de Deus para a sua vida. E no momento certo ela sabe como solucionar os problemas quando vem para o seu lar, para a sua casa, no meio da sua família. Amados, esta mulher, ela chama Baraque, filho de Abinoam, e diz para ele: recruta 10.000 homens de Naphtali e da tribo de Zebulon, porque Deus os entregará, Jabim, o seu exército, em tuas mãos. Queridos, aquele homem, ele não duvidou, ele creu. Se ele fosse olhar para as circunstâncias, ele ia dizer assim: ó, o exército está impotente, o povo está sofrido. Como é que nós vamos enfrentar uma nação de 900 carros de ferro, que na época quem tinha? O exército que tinha 900 carros de ferro, queridos, ele era potente mundialmente. Mas ele creu, ele obedeceu. E naquele momento ele olha para Débora e: se você fores comigo, eu irei. Porém
amados, ele reconheceu a autoridade espiritual na vida daquela mulher. Porque ele sabia que pela comunhão que ela tinha profundamente com Deus, ela chamava Deus para a terra. E a sua presença da presença do Deus Todo-Poderoso na vida dela. Que ele mandará e que se ela fosse, a terra estava garantida a vitória no povo de Deus. Queridos, porque ele creu. O nome dele está lá na galeria dos heróis da fé. Hebreus, capítulo 11, versículo 32, está lá, Baraque. Porque ele creu. Eu quero te dizer nesta noite o que é que está diante dos teus olhos. Como é que vai a tua luta? O que você está enfrentando? O que é aquilo que te incomoda? No que o inimigo tem se levantado para tirar a tua paz? Clama na mandarabashuile cai. Clama por esse Deus Todo-Poderoso, que ele entra na tua causa. Isso, rei, cantar. E te dá vitória. Porque aquilo que é diante dos nossos olhos, porque nós somos seres humanos ilimitados, querido, para o nosso Deus tudo ele pode. O poder pertence a ele. Não existe um impossível para aquele que crê. Você crê? Você recebe a sua vitória hoje. Porque a palavra, queridos, é para aquele que está. Deus tem compromisso com ela. Deus tem preparado esse culto. E cada culto é diferente do outro. Em cada culto que você vem, querido, Deus dispensa do seu celeiro a bênção que Ele está preparado para o seu povo. Sabe por quê? Aonde Ele cantar a aonde Ele está, ninguém sai de novo assim. Louvado é o nome do Senhor. Então, Baraque ele foi, e ela foi para Quebes, junto com Baraque. Ele convocou os homens, ele preparou, recrutou, e ela foi com ele. Ela foi para preparar, para dar direção. E ela disse para Baraque: mas a honra não será tua, será de uma mulher que Deus entregará. Já Cícera, o capitão do exército de Jabim, do exército de Jabim, Deus entregará na mão de uma mulher. Ele não se importou não, queridos, se a honra era para ele, se não era para ele. Sabe por quê? Porque quando nós estamos envolvidos ali na obra do Senhor, nós estamos ali para fazer a obra do Senhor. Nós não nos importamos com honra. Nós nos importamos em obedecer a voz de Deus, do nosso líder espiritual, que quando convoca e diz vamos fazer, meleica lá mandará, mergulha, obedece, porque o Senhor te recompensará. Baraque apenas obedeceu. Deus manda. A minha líder espiritual está me convocando. Eu obedeço. Então a vitória é certa. Parte para cima. Porque o Senhor vai na frente. Aleluia. Queridos, e lá no Rio Quidom, no momento da batalha, da guerra, estava seco. Mas olha
cenário da nossa história. Comunicando da como o Senhor trabalha em favor do seu povo. O exército de Jabim, capitão Cícera, ele era um homem muito cruel, extremamente cruel. A Bíblia diz que eles oprimiam o filho de Israel violentamente. Não era pouca coisa, não. Eles viviam debaixo de um jugo muito pesado. Era um exército de grande potência da época. Jabim significa para nossas vidas o diabo que veio para matar, roubar e destruir. Ele é estratégico. Nós não devemos dormir nem vacilar. Porque ele está de olho. A Bíblia diz que ele ruge como um leão, vendo que possam tragar. E nós devemos estar atentos no nosso lar, com nossos filhos. Porque os nossos filhos, queridos, eles são a herança do Senhor. E eu quero dizer nesta noite que nós devemos orar pelos nossos filhos. Mãe de joelhos, filhos de pés. Mãe de joelho, família vitoriosa. A Bíblia diz, querido, que a mulher virtuosa, ela edifica seu lar, a sua casa. A Bíblia não diz que é um homem, mas se a mulher. Nós devemos ser de oração. Eu falo com Déboras dessa geração que Deus levantou para uma grande obra. E a obra do Senhor começa lá dentro de casa. É no meio da minha família. Aleluia. Ora pelo seu filho à noite. Coloca a tua mão sobre a cabeça dele, da cabeça dela. E diz assim: Senhor, o meu filho que tu me destes, gerando dentro do meu ventre, dando vida, seja a bênção para a sua geração. Guarda a vida dele de todas as invertidas de Satanás, da vida dela. Porque os meus filhos são a tua herança. Quando eu tenho oportunidade, quando eu estou na casa da minha filha, porque eu estou ajudando ela, eu oro pelos meus netos. Ponho a minha mão no coração do meu netinho e digo assim: Senhor, que o temor do Senhor nunca se aparta desses corações. E que eles cresçam no temor da tua palavra, sempre tendo prazer na tua lei. E seja uma bênção para a sua geração. É um ensinamento dentro do nosso lar, da nossa casa. Esta mulher se levantou como mãe de Israel. Queridos, ela divulgava a causa dos filhos de Israel, conduzia o povo na direção de Deus. Uma mulher que fez coisas extraordinárias. Em 40 anos essa mulher ficou na liderança. Foi a única mulher dentro da Bíblia Sagrada que teve um cargo elevado político e foi escolhida pelo seu povo para ser juíza. Primeiramente, ela estava no coração de Deus, porque Deus encontrou um homem com coração voluntário, mas encontrou uma mulher que se rendia, se entregava na obediência e na comunhão com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando eles vão para a guerra, Deus entra no cenário da história. Deus manda e Ele toma a frente, Ele garante. Então Deus usa a natureza. No Cântico de Débora nós vamos ver, capítulo 5 em diante, está lá descrito que Deus entra
entra usando a natureza, manda uma chuva, um vendaval, uma chuva muito grande, que os carros, as rodas dos carros do exército do rei Jabim não saíam do lugar, porque no momento da batalha o rio Quizon estava seco, mas quando Deus começa a mandar a tempestade, o rio começa a encher, então começa a alagar tudo. Queridos, Deus começou a pelejar pelo seu povo, e Deus atraiu Císara com toda a sua multidão em carros, 900 carros. Quem eram os filhos de Israel perto deles, se não fosse Deus? Se Deus não tivesse com o seu povo, eles seriam engolidos vivos, seriam devorados. Mas quando Deus ele toma a frente, querido, não tem ninguém, não tem para ninguém. Ele dá vitória. Então, quando a guerra está travada, os filhos de Israel prevalecendo porque Deus estava no comando. Císara foge, viu que estava perdendo batalha, o exército dele tinha perecido, então ele sai do carro e foge e vai para aquela cidade vizinha, aonde mora Jael, esposa de Éber. Então, queridos, quando ele chega, Jael, ela encontra aquele homem, ela diz assim: chega-te, Senhor, a mim, chega-te, Senhor, a mim. Então ele vai para a tenda dela, entra, cansado, ela coloca uma coberta em cima dele, e ele diz assim: peço-te água, tenho sede. Ela vai, abre um odre de leite com nata e dá em taça de príncipe para ele. Amados, quem já tomou leite muito cansado, logo pega um sono profundo. Então aquele homem dormiu, ele estava cansado e ele dormiu. E antes dele dormir, ele diz assim: se alguém bater ali e perguntar se tem alguém aqui, fala você que não tem ninguém para ela. Quando ele pega num sono profundo, aquela mulher, ela sai de mansinho, ela pega um martelo e uma estaca da tenda e dá bem na sua fronte. Então ali, o inimigo de Deus, ele morre. Ela sabia manusear muito bem a arma que ela tinha. E eu quero te perguntar nessa noite, mas não responde para mim não. Como nós estamos manuseando a nossa arma? É de noite e de dia? Porque foi com ela que Jesus venceu no deserto. É na palavra. E nós também devemos vencer o nosso inimigo é uma palavra. É na leitura de ti de noite. Manusear muito bem essa espada poderosa que Deus colocou na nossa mão. Porque Deus, essa palavra, ela tem poder, ela é viva e eficaz. Sabe o que é eficaz? É tudo aquilo que tem resultado. Ela tem poder. Aleluia. É através da oração e da palavra. Então se cumpre a profecia de Débora. Jael, o nome de Jael foi para o cântico de vitória de Débora e Baraque. Capítulo 5, versículo 24 está lá. Bendita entre as mulheres da tenda, Jael. Com o ato que ela fez, ela demonstrou a lealdade dela com Deus e com o povo de Deus, eliminando o inimigo. Aleluia. Em tempo de guerra, nós devemos ir para cima
E nós só podemos ir para cima, para vencer, se nós tivermos altar. Vida íntima com Deus na oração, na busca do óleo precioso do Espírito Santo. E através da palavra. Aleluia. Deus nos chamou, queridos, não foi para correr 100 metros, não. Foi para vencermos uma maratona. Deus nos chamou, foi para fazermos mais do que vencedor, diz a sua palavra. E quem tem o Senhor na sua vida como refúgio e fortaleza no dia da angústia, levanta e decai, tem a vitória diante das situações improváveis, diante das dificuldades. Ele toma frente, ele entra no cenário da tua história. E se nós vamos ver, queridos, aqui o versículo 24 do capítulo 4 diz assim: e continuou a mão dos filhos de Israel a lutar e a endurecer-se sobre Jabi, rei de Canaã, até que exterminaram a Jabi, rei de Canaã. Queridos, essa foi a primeira batalha vencida. Teve muitas outras. Quando começou, da liderança daquela mulher com Baraque, eles chegaram a eliminar o rei de Canaã. Teve muitas outras. O que eu quero te dizer aqui, que todo o tempo, a luta do crente, nós vamos ter luta, nós vamos ter aflição, enquanto nós vivemos nessa terra. Mas se você dedica a tua vida a Deus, você não tem como ser perdedor. No cântico de Débora, eles convocaram a tribo de Rúben e outras tribos lá, mas eles se negaram, eles não foram. Mas a tribo que foi, a tribo de Issacar, não foi convocada, mas eles mandaram homens valorosos para a batalha. O que eu quero dizer aqui, queridos, que quando nós obedecemos a ordem do Senhor, a ordem do nosso líder, seja qual for o trabalho, nós colocamos os nossos ombros junto com eles, junto com nossos líderes, seja a líder do círculo de oração, seja o líder da mocidade, de adolescente. Queridos, eles são orientados por Deus, e quando eles chamam, diz vamos fazer, nós devemos colocar o nosso ombro com eles. Porque se nós obedecemos, amados, o nosso nome será lembrado pelo Senhor. A tribo que foi entrou no cântico de vitória de Débora e Baraque. É lembrado por Deus, sabe por quê? Quem abraça a causa de Deus, quem abraça a causa de Deus, Deus então ele olha e diz assim: olha, porque você se importou com aquilo que toca meu coração, a tua causa agora passa a ser a minha. Quem lembra do profeta Elias, profeta que fez coisas grandes na sua época? Quem lembra? Queridos, teve fome na terra, não teve água, mas para ele não faltou alimento e nem faltou água, porque foi ele que abraçou a causa de Deus no tempo de apostasia. Ele entrou com tudo, e que a igreja entra com tudo também para fazer a obra do Senhor, confiante naquele que mandou, naquele que ordenou. Você vai ter coisas grandes e tremendas através do Espírito Santo agindo no meio da tua família, na tua causa. Está difícil.
Porque os nossos dias, eles são maus. E nós estamos vendo aí o inimigo se levantar de uma forma feroz para destruir. Mas eu quero te dizer uma coisa, hein? Se na tua casa tem guerra, ninguém toca nos teus filhos. Se na tua casa tem guerra, a vitória é garantida. Se na tua casa tem Débora, o inimigo não tem poder. Ele pode até aí, te levanta, mulher guerreira. Despertemos Débora deste tempo para esta geração. Liberdade, cai, porque Deus me chama. Deus me chama, queridas, mulheres da vida, para fazermos a diferença. Se nós quisermos levar com Deus uma história de bênção e vitória, nós temos que pedir a Ele uma fé ousada e intrépida. Temos que partir para cima. É confiando no nosso Deus. Não é naquilo que eu vejo, não. Porque se eu olhar para o meu lado, para a minha direita e esquerda, é só luta. É coisas que de mim mesmo eu não posso, porque sou humana e limitada. Mas se eu olhar para cima, que é de lá que o meu socorro, se eu olhar para cima, a vitória é certa em nome de Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Oh, glória. Eu quero perguntar nessa noite, com permissão do pastor Tiago, da irmã Bela, da Rudamir, eu quero orar pelos meus irmãos. Eu quero perguntar aqui quem é que tem causa na justiça. Aleluia. Quem se encontra enfermo nessa noite? Queridos, eu peço para você vir aqui na frente, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu peço para o meu esposo orar e eu desço. Com as minhas irmãs eu desço. Aleluia. Aleluia. Deus vai curar nesta noite, Jesus. Alabaxando a laia. E calabaçando a laia. Aleluia. Glória ao nome do Senhor nosso Deus. Oh Senhor amado, aqui está os teus servos. Tua palavra foi ministrada. Senhor, teus filhos estão aqui hoje, creio. Vem curar, irmão Fabiano. Ó Deus, no nome de Jesus. Curar a infância, a criança, alabaças, amados. Nós repreendemos toda a enfermidade. Que saia, que vai embora. Que vai embora. Em nome de Jesus. Toda depressão, todo mal, Senhor, revelação da tua cena, do teu centro da justiça, da atração do lado, da vitória para ele, da vitória para ele, da atração do lado,
Deus está trabalhando, Deus está agindo, Deus está fazendo. Alabaçatai. Esse Deus é grande, esse Deus é todo-poderoso. Alabaçatai. Glória ao nome de Jesus Cristo. Alabaçatai. Glória a Deus, aleluia. Amém, Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe a palavra. Abaixatai. Antes de entregar, pode comer os seus assentos. Eu vou entregar o microfone aqui para as irmãs do pastor Tiago, passar para ele, o pastor da igreja. Quero dizer que o ministério do obreiro é 50% por cada mulher. A mulher está ali, a mulher que está ali ajudando o marido. Se o obreiro não tiver uma mulher de oração ali, ele não consegue. Não é verdade, pastor Tiago? Muitos pastores que eu conheço, irmão, faliram por causa das esposas que deixaram de orar pelo marido. O ministério do marido só é abençoado por causa da esposa. Porque eu conheço a minha esposa e ela até hoje ora por mim e pela família. Isso é muito importante. Ela não deve vacilar. Fique firme, porque a sua oração chega ao céu. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos aí no Facebook, né? Deus aí recompensa também. Graças a